Todo mundo agora está vendo meu PowerPoint? Tá sim, Carol. Sim. Ótimo. Então, agora eu vou começar, senão a gente vai se atrasar muito, tá? Bom, vamos lá. Hoje nós vamos começar a primeira parte, né, da unidade 4. Não se assustem, nós estamos no tempo certo, tá? Até mesmo porque vai ter a apresentação de trabalho, vocês vão falar a respeito um pouco do trabalho de vocês. Então, nós estamos no tempo certo. E também, provavelmente, se a universidade continuar, né, com o calendário conforme planejado, a prova vai ser ou na primeira ou na segunda semana de junho, né? Então, nós estamos no tempo certo, tá? Bom, vamos falar hoje sobre assistência de enfermagem no puerpério. Essa primeira aula vai ser sobre a assistência de enfermagem no puerpério, e eu creio que as duas próximas serão a respeito da amamentação e dos cuidados com o RN, tá? Bom, puerpério. Até então, nós tínhamos o quê? Inicialmente uma gestante, lá no início das aulas, né? Essa gestante depois se tornou uma parturiente e agora ela mudou de nomenclatura novamente. Ela se tornou uma puérpera. O que é um puerpério? Puerpério, ele é desde o momento em que a mulher, né, que ela dá a luz ao bebê, e ele vai mais ou menos até, se não me engano, para não falar besteira para vocês, eu vou falar até o 45º, até o 40º terceiro ou 45º dia após o parto. Então, o puerpério ele é importante, né? Ele se inicia, então, no momento em que a mulher dá a luz ao bebê. E ele é importantíssimo, por quê? Porque os seus cuidados, eles vão ser agora, tanto com relação à mulher que deu a luz, né, a puérpera, e quanto ao recém-nascido. Ao longo das aulas, né, desde o início em que nós começamos com a nossa gestante, nós tivemos o quê? Uma mulher que teve intensas transformações no seu corpo, devido à gestação, aos hormônios, né, principalmente a progesterona. Quando nós tivemos essa mulher começou, principalmente no trabalho de parto, nós também tivemos a ação de outros hormônios, como, por exemplo, a ocitocina, né? A prolactina, tá? E agora nós vamos ter outras intensas modificações que se referem ao quê? Ao retorno do corpo ao estado anterior à gestação e também as modificações relacionadas principalmente à mama, onde nós vamos ter o quê? A amamentação. Então, é um momento também muito importante para a mulher, porque lembre-se que até então ela tinha um bebê que ela estava cuidando e ela estava dentro dela. Agora, esse bebê, que é um ser, digamos assim, que ele é um ser estranho, eles estão se conhecendo e que vai precisar também de cuidados. E só fazendo um adendo, o ser humano, diferente dos outros mamíferos, né, e outros animais da nossa escala evolutiva, ele é um dos animais que precisa do quê? Ele precisa totalmente do cuidado materno. Se vocês forem comparar, eu sei que tem gente até que já fez veterinária que está no grupo e pode confirmar o que eu estou falando. Os outros animais, como por exemplo, os equinos, os bovinos, eles já nascem andando. O ser humano não. Ele é um ser que ele precisa totalmente dos seus cuidados maternos, não somente para a amamentação, até mesmo para os seus cuidados gerais, de higiene, repouso e afins, né? Então, nós somos um bichinho complexo, tá? Sim. Como eu havia falado, as modificações são intensas, porque agora o corpo ele vai retornar ao estado inicial. Nós vamos ter modificações mamárias em virtude dessa amamentação do bebê. E nós também temos algumas modificações que são de ordem psíquica, tá? A gente fala que
O puerpério, então, ele vai desde a dequitação da placenta, ou seja, do nascimento da placenta, da saída da placenta, até os órgãos da mãe retornarem ao seu estado pré-gravídico, né? Lembre-se, depois eu vou falar para vocês, quando a mulher ela tem o bebê, ainda nós temos, por exemplo, a involução uterina, né? Muitas vezes a mulher ainda, quando ela acabou de ter o bebê, né, de parir, ela fica com aquele barrigão ainda, parece que tem um bebê lá dentro ainda. Por quê? Porque esse útero ele ainda demora um pouquinho de tempo para poder evoluir a seu estado inicial. E uma coisa que eu volto a dizer é que a mulher, após ter dado à luz, ela chama-se agora puérpera. Bom, o puerpério, que é essa fase que a mulher tem pós-gravidez, ele é dividido em 3 fases distintas. A primeira é o puerpério imediato, que vai do 1º até o 10º dia, e o puerpério tardio, que ele vai do 11º ao 42º dia, e o puerpério remoto a partir do 43º dia, tá? Se vocês forem comparar esses números com a literatura, pode ter um pouquinho de diferença para mais ou para menos. Tem algumas literaturas que falam que o puerpério tardio vai até o 45º dia, tá? Mas, em geral, é isso aí. O que, para nós, nesse momento, importa mais é o puerpério imediato. Bom, a gente fala que, principalmente o puerpério tardio, ele vai até o término da amamentação. Então, ou seja, quanto tempo que uma criança ela é amamentada, digamos assim, que é recomendada a amamentação pela Organização Mundial da Saúde? Pelo menos 6 meses, né? Até a criança completar pelo menos 6 meses de vida. Embora, se vocês forem olhar os documentos, né, os artigos científicos relacionados à amamentação, na atualidade eles recomendam que seja pelo menos 6 meses e recomenda, o ideal seria até os 2 anos de idade, ou seja, até quando a criança quiser, tá? Lembrando que a amamentação, ela é muito importante para o bebê. Por quê? Porque ela é a amamentação, é o leite materno que oferece a imunidade que a criança ainda não possui. Tem alguns estudos científicos que falam que em crianças que são amamentadas pelo menos até 6 meses, eles acabam até tendo um QI maior, tem alguns artigos científicos que falam isso. A amamentação, ela também ajuda, principalmente, a prevenir alergias também. Crianças que são amamentadas, normalmente elas não têm problemas de alergia, como, por exemplo, alergia à lactose, a outros tipos de alergia, embora não seja relacionada ao leite, como ao glúten e outras coisas mais. Então, são crianças mais saudáveis, né? Crianças e adultos mais saudáveis. Além disso, com a amamentação também, essas crianças, elas, além de ter esse fator da imunidade, ser um fator de proteção com relação a alergias, ela também tem vários estudos que demonstram que crianças que foram amamentadas são crianças que têm uma probabilidade bem menor de tornarem-se crianças obesas. Então, como eu falei para vocês, a amamentação não, o puerpério ele vai começar desde o 1º dia no pós-parto. Bom, depois que essa mulher sai da maternidade, dessa puérpera sai da maternidade, o que se recomenda? Se recomenda uma visita domiciliar na primeira semana. Normalmente, essa visita domiciliar, ela é feita, geralmente, a mulher fica em torno de 48 horas, de 48 a 72 horas dentro do hospital. Essa visita, ela é feita logo, mais ou menos logo após ela retornar, né, da maternidade. Por que é realizada uma visita domiciliária também pelo enfermeiro da estratégia de saúde da família? Porque muitas vezes nós conseguimos verificar muitos problemas relacionados principalmente à amamentação, relacionados também à cicatriz cirúrgica da mulher quando é um parto cesáreo.
Se eventualmente existe uma episiotomia, então a enfermeira, né, da estratégia da saúde da família, ela também pode orientar com relação a isso, tá? Pode falar. Mas isso realmente funciona? Porque a minha irmã teve filho, eu conheço pessoas que teve filho recentemente, assim, não é uma coisa tão antiga, e não teve nenhuma visita, não. Nenhum acompanhamento, nem pelo telefone teve. Então, com quem falou comigo que eu não vi? É a Cauane, pro. Oi, Cauane. Então, isso depende do local. Quando eu era aluna como vocês e fiz estágio, eu fiz estágio na região do Sacomã e nós fazíamos essas visitas no puerpério até o 7º dia de nascimento do bebê. E aí, nós verificávamos fatores relacionados à amamentação, nós também verificávamos se essa criança ela tinha vindo com todas as vacinas, caso não tivesse sido aplicado, por exemplo, a BCG lá na maternidade, nós orientávamos para que ela fosse lá no nosso posto de saúde para ser vacinada, verificávamos também se a mãe estava cuidando adequadamente do coto umbilical, verificávamos também se o banho do bebê estava sendo realizado ou quem realizava. Então funciona, mas aí vai depender do local, tá? O ideal é que todas elas sejam visitadas sim, tá? Por quê? Normalmente, o que acontece? Depois que a gente faz essa visita, a gente depois ainda marca uma consulta de enfermagem ou uma consulta médica de 7 a 10 dias após o parto. Uma outra coisa que a gente também detecta... deixa eu só mandar para a Girlane aqui um segundo. Bom, uma coisa que também é importante, como eu havia falado para vocês, existem também as modificações psicológicas, né? Lembre-se que agora nós temos sob a nossa responsabilidade o quê? Um outro ser humano que chora, que é totalmente dependente da gente. Lembre-se que esse ser humano com essa dependência, muitas vezes, acaba gerando na gente o quê? Um sentimento de impotência. A maternidade, ela é algo que ela tem que ser o mais fisiológico possível, mas nem todas as mulheres estão preparadas realmente para isso. Então, algumas delas acabam desenvolvendo, inclusive, doenças psicológicas, como a depressão pós-parto, psicose puerperal e outras mais depois do parto. Então, isso é uma coisa que a gente também verifica nas nossas visitas domiciliares. Então, esse acompanhamento pós-parto, ele faz o quê? Ele verifica o estado de saúde da mãe e do bebê, a interação entre os dois, porque pode haver essa alteração psicológica com relação à mãe, tá? Que mais? Ela também, nós vamos oferecer esse apoio em relação à amamentação, tá? Que mais que ainda pode haver? Nós identificarmos situações de risco, como, por exemplo, a não amamentação, mulheres que desenvolvem psicose puerperal. E também nós orientamos com relação ao planejamento familiar. Por quê? A partir do momento que a mulher ela teve esse bebê, o que ela precisa? Ela precisa fazer esse planejamento familiar, por quê? A amamentação, ela também funciona como, digamos assim, com uma proteção contraceptiva, mas depende da frequência da amamentação e outros fatores mais. Senão, essa mulher pode engravidar, inclusive, durante o puerpério, tá? Então, tem tudo isso também. Tá? Professora. Diga. Eu sou a Ana. Eu gostaria de saber se essa psicose, ela decorre por conta dos hormônios do pós-parto ou por conta do psicológico abalado dela mesmo, da própria gestante. Não, normalmente
se não é pelo hormônio, não, realmente pelo abalo psicológico, né? Porque os hormônios em si, que ela vai ter a mais, vai ser o quê? A prolactina, que vai fazer com que tenha essa descida do leite, né? Mas tudo isso, todos esses fatores, eles acabam mexendo psicologicamente com a mulher. Oi? Entendi, eu entendi. Professora, Entendi, professora. Muito Oi. obrigada. Imagina. Quem queria falar alguma coisa, pode falar. eu, Adevaldo. Diga. Não, era só 3 coisas importantes que eu queria citar também, entendeu? Pode Sobre a citar. amamentação. Diga. Tá escutando? É que tá meio ruim teu áudio. Mas pode Peraí, falar. que eu vou ficar perto do Wi-Fi. Peraí, Isso. que eu vou ficar perto do Wi-Fi aqui da sala. Abro no quarto. Não, eu queria citar 3 coisas importantes sobre a amamentação, entendeu? Cite. Assim, primeira, porque assim, tem paciente que ela tem aquela dificuldade de amamentar, né? Ela não tem aquele Sim. conhecimento. Aí ela fala assim, o meu peito não tá saindo leite dos meus seios. Correto, não tá saindo leite. Mas a partir do momento que você coloca o seu bebê nos seios, que faz aquela boa pega na auréola, o cérebro já manda já informação para os seus seios e pode ter na certeza que daqui a pouco vai começar a sair o leite. E tem também a importância da amamentação na primeira hora de vida, porque quando a mulher ela amamenta o bebê, ou seja, ajuda o seu útero a contrair o mais rápido possível para ela não ter nenhum risco de sangramento. Perfeito. Isso eu até comentei na aula passada, que era extremamente importante que essa mulher ela amamentasse na primeira hora de vida, exatamente porque no caso, a amamentação ela estimula o quê? A produção de ocitocina, e a ocitocina faz com que tenha, por exemplo, a involução uterina e também tem o quê? Essa decídua da placenta, né? Tem essa dequitação da placenta. A amamentação, ela tem um mecanismo que é o quê? Principalmente, logo que a criança nasce, o que sai não é o leite, é o quê? O colostro. O leite, a pojadura do leite, ele ocorre de acordo com a sucção do bebê. A sucção é que faz com que tenha o estímulo neurohormonal que faz com que exista como é que se diz? A saída do leite, tá? Isso é E também importante. uma coisa também muito gravíssima que acontece bastante, que pode acontecer e é tenso. Inclusive, eu fiz até um treinamento lá no hospital há alguns meses atrás sobre pacientes que não sabem amamentar o seu bebê. Ou seja, Sim. cria uma ferida tão grande no peito que é ter capaz a mulher perder até os seios. De tão Exato. tenso que se ela não souber amamentar o seu bebê direito, entendeu? Sim, depois em uma das aulas eu vou mostrar para vocês e vou até depois, né, depois que vocês apresentarem o trabalho, eu vou pedir para vocês fazerem um trabalho a respeito dessas complicações aí. Aí eu vou dar uma complicação para cada grupo. Você está falando das fissuras mamárias. A amamentação tem que ser de forma correta, depois a gente vai falar a respeito disso. Bom, voltando um pouco com relação à mulher, quando o nosso trabalho agora no centro obstétrico, ele acabou. Então, o que a gente vai fazer? Agora nós somos as enfermeiras, né, e enfermeiros lá do alojamento conjunto. Então, essa mulher, ela vai lá para o alojamento conjunto, juntamente com o seu bebê, caso esse bebê não tenha nenhuma complicação, tá? E quando essa mulher chega para nós, essa puérpera chega para nós lá no alojamento conjunto, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou avaliar, né, imediatamente as condições de admissão, ou seja, vou fazer uma admissão dessa mulher no alojamento conjunto, eu vou anotar no prontuário e tem alguns aspectos que vão ter que me chamar, que eu vou ter que ter maior atenção. Que aspectos são esses? São os aspectos obstétricos, obviamente, né? Esses aspectos do exame físico vão ser relacionados principalmente ao quê? A loqueação. O que é loqueação? Vamos lá. Quando a mulher ela dá à luz, lembra que eu falei para vocês? Nós temos a dequitação da placenta. A placenta ela se implanta, né, para haver, né, o crescimento do embrião, depois que se transforma em feto e assim por diante. Ela se implanta lá no fundo do útero. Essa implantação, ela imagine que ele
vamos dizer assim, vou falar a grosso modo, cria uma raiz lá. Quando eu arranco, ou digamos assim, quando essa placenta ela desce, ela é expelida, fica uma cicatriz. E essa cicatriz, ela faz o quê? Ela vai ela vai saindo sangue, certo? Desse local aonde houve a implantação dessa placenta, eu tenho a saída do quê? De sangue. E esse sangue é a loquiação. A loquiação, eu vou mostrar para vocês que ela tem vários aspectos. Então, uma das coisas que a gente observa é o que? A quantidade dessa loquiação e o aspecto, que daqui a pouco eu vou mostrar a figura para vocês. Outra coisa que eu tenho que ficar atenta é o tipo de parto. O parto, ele pode ser o quê? Um parto cesáreo. E aí, eu não encontrei uma figura melhor que essa. Mas no parto cesáreo, eu tenho que estar o quê? Eu tenho que estar alerta com relação à incisão cirúrgica. Aqui é uma incisão cirúrgica que ela não tem pontos, tá? Mas eu tenho que verificar se essa incisão cirúrgica está tendo saída de secreção, se os pontos estão limpos e secos, se eles são pontos simples. Quais são os aspectos desse ponto, certo? Outro local também que eu tenho que estar atento. Se houve uma episiotomia nessa mulher, lembra que é um corte que é realizado geralmente na região lateral direita da vagina da mulher, que tem como objetivo aumentar digamos assim, essa saída para que não tenha um trauma vaginal maior. Então, também os aspectos dessa episiotomia. Por exemplo, na episiotomia, algumas vezes eu posso ter também a presença de hematoma, que é extremamente doloroso. Lembrando que, por exemplo, na episiotomia, tem que também verificar os aspectos de higiene, tanto na região do corte da cesariana, como também da episiotomia. Por quê? Principalmente na região da episiotomia, é um local que eu estou tendo contato com fezes e com urina, tá? Então, eu tenho que analisar isso daí, eu tenho que estar atento também a esse aspecto. Outro aspecto que eu tenho que estar atento é o quê? Lembra que eu falei para vocês? A mulher, ela vai ter o quê? Lá durante a gravidez, o útero, ele cresce por volta de 4 centímetros por mês. Então, ao final da gestação, eu vou ter, inclusive, esse útero, ele vai acima da cicatriz umbilical. Porém, esse útero, ele inicialmente, ele é o quê? Ele é pequenininho. Então, ele tem que voltar ao seu tamanho original. O seu tamanho original vai ser abaixo, inclusive, da sínfise púbica, tá? Veja quanto ele é pequeno. E aí, no final do primeiro dia, esse útero ele tem que estar se encontrando já abaixo da cicatriz umbilical, tá? Então, aqui só demonstrando para vocês a evolução do útero. Então, no final do primeiro dia, ele já vai estar aqui na cicatriz umbilical. No segundo dia, ele já vai estar um pouco abaixo da cicatriz umbilical, tá? Até o 10º dia, que ele já vai estar mais ou menos no rebordo aqui da sínfise púbica, tá? No 10º dia. Posso tirar uma dúvida? Pode falar. É a Cauane, tá? Pode falar. A episiotomia, você falou que ela tem contato muito com fezes e urina. Isso. Ela infecciona com muita frequência? Não com muita frequência, porque a gente orienta, né, a higienização desse local, mas acontece, viu, Cauane? Acontece. Certo. E outra coisa, pessoal. Pode falar. Tem mulher, não sei se é o certo, não sei, eu não sou mãe, que usa cinta depois de ter bebê. Isso ajuda o útero voltar para o lugar mais rápido? Não, não ajuda. Tá. É a mesma coisa. Lembra quando eu falei para vocês lá de saúde da criança com relação à faixa no umbigo da criança? Que não adiantava nada? É a mesma coisa. Não adianta muita coisa, não. Fora que também o incômodo. Imagine vocês com uma cinta ter que toda hora tirar para ir ao banheiro. Né? Principalmente nos primeiros dias. Uma outra coisa que a gente tem que lembrar, principalmente orientar a mulher, a troca do absorvente, né? Porque tem mulher que não troca. E isso expõe a mulher ao risco de infecção. Né?
Ô, professor, essa parte da cinta, eu vou falar porque eu já tive neném e eu não tenho cicatriz nenhuma, foi um parto normal. Se eu tivesse usado cinta, assim, nas primeiras, não é que o útero volta, mas assim, a sua estrutura abdominal, no caso, você fica com menos pochetinha, no caso, hoje eu tenho uma pochetinha, se eu tivesse usado uma cinta, talvez hoje eu não teria, né, porque antigamente, né, as mulheres usavam calcinha de cintura alta, elas não tinham esses pneus, minha mãe, gente, não tinha esse pneuzinho, né, hoje a gente usa calça baixa, calcinha mais baixa, mais apertada, e isso acaba mudando, né, a parte, como que eu posso dizer, a aparência do abdômen, né, já não é mais tão retinho. A estética, exatamente. Então, Se eu tiver, não é que o útero volta para o lugar, mas sim. assim, a barriga, você começa a enrijecer, né, a parte do colágeno, ela acaba se moldurando melhor com a cinta, claro, que tem mulher que coloca uma cinta PPP, né, e aí Então, sim acaba prejudicando, mas a uma cinta, ela só, calcinha um pouco mais apertada, a eu cinta, acho ela só legal. ajuda o abdômen se você usar durante meses. Se você não usar, tipo, 10 dias, não adianta nada. É isso mesmo, não adianta nada. É Então, assim, um hábito que você tem que ter para ter um resultado no futuro. Eu falo isso por experiência própria, que eu acabei não usando, mas depois de um tempo eu usei, né? Mas aí a parte da cintura afinou, mas eu fiquei com uma pochetinha. Então, mas sabe um dos motivos pelos quais às vezes a gente não orienta a utilização de cinta? É porque isso acaba dificultando a mulher para retirar e ir ao banheiro e acaba abafando, por exemplo, a região, por exemplo, se a mulher teve um parto cesáreo, se ela teve episiotomia. Então, acaba abafando mais. E aí, isso acaba predispondo um pouco mais à infecção. Mas isso são coisas que cada uma vai fazer por si. Mas eu digo para você, não vai ser 5 dias utilizando uma cinta que vai adiantar alguma coisa, tá? Mas, enfim, aí vai ficar a critério de cada um. O mais importante é o que? A higienização da região para evitar o risco de infecção, tá? Outra coisa, lembre-se que tem algumas complicações que podem ocorrer no pós-parto que eu vou falar para vocês. E uma delas até o Aderaldo falou, que é a hemorragia. Uma das coisas que nós fazemos quando a mulher está dentro do alojamento conjunto é o quê? A aferição dos sinais vitais. Principalmente porque a aferição dos sinais vitais, a verificação da pressão arterial e do pulso, vai ser um parâmetro, inclusive, para indicar, por exemplo, uma possível hemorragia, juntamente com o sinal clínico da hemorragia, tá? Outra coisa que é importante lembrar é que normalmente esse tempo de internação do pós-parto, ele vai no parto normal, eu acho que eu coloquei ao contrário aí. O parto, não, coloquei certo. Ele vai de 36, né? Ele vai mais ou menos de 36 a 48 horas, melhor. Ele vai de 48 a 72 horas. Normalmente as mulheres que fazem um parto, que têm um parto normal, elas ficam. Isso foi um dado do livro. Elas ficam por volta de 2 dias dentro do hospital e as mulheres que tiveram parto cesáreo, normalmente elas ficam por volta de 3 dias. Isso vai depender também da rotina de cada hospital, obviamente. Bom, falando lá sobre a loqueação que eu tinha comentado com vocês. A loqueação, como eu disse para vocês, ela é um sangue que ele vai sair da região vaginal da mulher. Ele não é uma menstruação e ele significa o quê? A saída de sangue da região onde foi implantada a placenta. Esse sangramento, ele vai por volta até de 20, por volta até do 20º dia. Só para lembrá-los que isso é pergunta de prova, loqueação. Nós vamos ter inicialmente a loqueação, que a gente fala que é rubra, que ela vai mais ou menos até o 4º dia vai no primeiro até no máximo 4º dia. Ele é um sangramento intenso. Normalmente ele é vermelho vivo ou vermelho mais para o marrom.
Aí, depois disso, nós temos a loqueação fusca. Aqui a loqueação rubra, tá? Que é uma loqueação mais intensa. A loqueação fusca, ela vai do quarto dia até o 10º dia. Esse sangue, ele vai ficando entre o marrom e o mais róseo, tá? E a loqueação flava, que é do 12º ao 20º dia, que ele vai se tornando entre o mais rosadinho ao mais amarelado. E a partir do 20º dia, normalmente já não existe mais sangramento, mas sai a saída de um líquido seroso dessa região, tá? Então, essas são as fases da loqueação. Quando nós somos as enfermeiras ou enfermeiros do alojamento conjunto, nós vamos encontrar mais o quê? A loqueação rubra, certo? Outra coisa que pode parecer nojento que eu vou falar, mas também o odor fétido da loqueação pode indicar uma infecção. Pode haver, por exemplo, ainda pedaços de placenta lá no útero, e isso pode levar o quê? Uma infecção uterina. Então, são coisas que nós temos que estar atentos também, tá bom? Outra coisa que a gente orienta, como eu havia falado para vocês, nós orientamos a mulher a quê? A troca, né, desse absorvente com frequência. Imagine que, principalmente do 1º ao 3º dia, você tem o quê? Um sangramento bem mais intenso, tá? Só um minuto, gente. Só ver se tá realmente... Tá. Pronto. Então, isso é importante orientar. Bom... Quando essa mulher ainda ela tá lá no pós-parto, até ela ir para o alojamento conjunto, o que a gente faz? Oi? No caso da mulher não ter expelido completamente a placenta, qual que é o cuidado indicado? Quando a mulher, vamos supor, quando ainda eventualmente detectou-se que houve ainda restos placentários na região do útero, normalmente ela volta para o centro obstétrico e é feita uma coisa que nós falamos que é a curetagem. O que é a curetagem? Eles fazem a dilatação do colo do útero e fazem digamos assim, uma limpeza cirúrgica daquela região. E aí, nesse caso, inclusive, ela toma antibiótico terapia, tá? Porque pode haver infecção, tá? Bom, lá... Tá certo, professora. Obrigada. Imagina. Ainda é que eu fiz a ordem do livro e o livro estava meio fora de ordem, tá? Bom, depois do parto, a mulher vai para a recuperação. Logo após, é verificado os sinais vitais de 15 em 15 minutos, exatamente porque pode haver uma atonia uterina e pode haver sangramento, então é necessário que se faça esses sinais vitais de 15 em 15 minutos até ela ir para o alojamento conjunto. Como eu havia falado para vocês, nós verificamos o tônus uterino, né, para ver se ele está realmente indo para o local certo, ou seja, baixando. O sangramento, que no caso é a loqueação, o sangramento vaginal, que é a loqueação, a incisão cirúrgica. A incisão cirúrgica, ela não pode sangrar depois depois do parto, por exemplo, tá? E se houver algum sangramento excessivo, é necessário que se faça o quê? Se solicite uma avaliação médica. Normalmente, quando essa mulher ela ainda está lá no centro obstétrico, na recuperação, aguardando para ir para o alojamento, também se mantém ainda o catéter venoso periférico que a gente tinha já instalado, né, no pré-parto. É oferecido oxigenoterapia se for necessário. Se for um parto cesáreo, vai se manter o cateterismo vesical de demora. Também, se for um parto cesáreo, a gente vai verificar sinais de hipotermia. Por quê? A própria anestesia, ela predispõe o indivíduo à hipotermia. Então, é necessário que a gente esteja atento às respostas clínicas desse paciente e, se for necessário, também colher exames. Tá? Lá no alojamento conjunto, eu já falei algumas coisas para vocês. Normalmente, a gente ainda mantém esse cateter venoso periférico durante algumas horas. Faz-se o controle da loqueação, que é o sangramento vaginal, se ele está tendo uma diminuição desse sangramento. Observa-se também as mucosas, porque mucosa pálida, seca,
pele com suor frio pode indicar o quê? Um choque hipovolêmico devido a um sangramento. A verificação dos sinais vitais lá no alojamento conjunto já é verificado de rotina, ou seja, a cada 6 horas. Também observa-se o estado geral da paciente. Uma coisa que é importante, não está descrito no livro de vocês, mas vocês podem verificar em outros locais da literatura. A gente sempre orienta a mulher, mesmo no parto cesáreo, de deambulação precoce. Por quê? Lembre-se que a mulher tem toda uma alteração hemodinâmica também com relação à gravidez. Então, pode ser um fator predisponente, por exemplo, a trombose, tá? Então, a gente sempre orienta a deambulação precoce dessa mulher, no parto, por exemplo, normal. No parto cesáreo, se espera um pouco por conta da anestesia e tudo, mas geralmente quando a gente já faz a retirada da sonda vesical de demora, a gente orienta a deambulação. Obviamente que acaba sendo doloroso, principalmente quando a mulher faz a cesárea. Por quê? Porque tem um corte no pé da barriga dela, né? Mas é necessário. Outra coisa que eu já havia falado para vocês, inspecionar a incisão cirúrgica, porque a gente vai observar principalmente hematomas. Não sei se vocês perceberam aqui, ó. Por exemplo, nesse parto cesáreo, houve um hematoma aqui nessa região da cesárea. Na região da episiotomia, muitas vezes a gente tem hematoma também nessa região, e ela fica edemaciada e dolorosa, tá? Que mais? A gente observa se há atentar-se, por exemplo, a hipotonia ou a atonia uterina, ou seja, se esse útero ele está, digamos assim, involuindo, né, até chegar na região da sínfise púbica. A gente também pode prescrever a compressa gelada na episiotomia se for necessário, principalmente se houve um hematoma, porque é bem doloroso, segundo as mulheres dizem. E outra coisa, se for necessário a prescrição de ocitocina pelo médico, a gente vai monitorizar isso. Lembre-se que de rotina não se faz mais isso. Também vai manter a paciente higienizada e confortável, assim como orientá-la à higienização local frequente. Bom, ainda nos cuidados com relação ao pós-parto imediato, falamos um pouquinho da mama. Uma coisa que acaba também por ser um fator de insucesso com relação à amamentação é o quê? As mulheres, elas deveriam começar a receber orientações referentes à amamentação quando? Quando? Lá nas consultas de enfermagem no pré-natal. Uma das coisas que a gente verifica também, a gente analisa é o quê? Com relação à mama? O tipo de bico. O bico protuso, ele é o quê? Ele é um bico melhor para amamentação, tá? O bico semiprotuso, que depois eu vou mostrar, acho que na próxima aula para vocês, é aquele bico que ele fica protuso quando você tem o quê? A estimulação. E ainda tem o bico plano, que atrapalha um pouquinho, e o invertido. Bom, a gente também vai verificar, né, vai fazer a expressão da mama, verificar se já existe o colostro, ou seja, a saída de um líquido amarelado, que ainda não é o leite, tá? Normalmente, ele permanece durante 2 dias, mais ou menos, no pós-parto. E depois disso, nós temos a apojadura do leite, que aí sim é o leite materno. Mas o colostro, ele é igualmente importante, igualmente importante como o leite materno, tá? Isso daqui eu vou explicar melhor na próxima aula de vocês. Mas já falava alguma coisa no livro, então vamos lá. Bom, o enfermeiro, ele tem um papel super importante, principalmente no incentivo da amamentação. Lembre-se que muitas mulheres que passam conosco lá no alojamento conjunto são mulheres que nunca deram à luz. Ou então tiveram experiências anteriores, às vezes, que não foram tão agradáveis com relação à amamentação. Como disse o Aderaldo, muitas vezes o que acontece? A mulher ela não sabe amamentar, e por não saber amamentar, não saber que, por exemplo, o bebê tem que pegar
a areola todinha, ou o máximo que puder, para ter sucesso nessa amamentação. E se a criança não pega essa areola todinha, o que que acontece? Ela acaba, por exemplo, formando uma fissura mamária, tá? Outra coisa, normalmente... Professora, Sim, se o bebê não consegue pegar a mama, a gente orienta a mamadeira ou não? não, nós fazemos o seguinte. Quando o bebê, vamos supor que por algum motivo esse bebê não conseguiu pegar a mama, tá? O que que a gente... que pode acontecer? Por exemplo, a mulher tem um bico plano ou bico invertido, às vezes fica mais difícil do bebê mamar. Outra coisa que também acaba levando o bebê a não conseguir pegar direito a mama. Muitas vezes a mama está muito cheia. E o bico do peito ele tem que estar flexível, na região do bico e da areola tem que estar flexível para esse bebê conseguir pegar. Ele não consegue. O que a gente faz? A gente retira um pouco de leite, tá? Faz a ordenha manual que a gente fala, e a gente coloca num copinho e dá no copinho. A gente nunca oferece mamadeira. Por quê? A mamadeira, lembre-se que quando o bebê ele vai mamar no peito da mãe, ele precisa de um esforço grande para fazer isso. A mamadeira ele não precisa de esforço nenhum. Então, o que o bebê vai querer? Nós, seres humanos, somos seres, não é para rir do que eu vou falar, somos seres já somos programados biologicamente para termos o quê? O menor esforço. O bebê não é diferente. Se ele tem menos esforço com a mamadeira, ele vai pegar o peito? Depois? Não vai. Então a gente pega, retira e ele mama no copinho, tá? Então... Tá bom, obrigada. Imagina. E aí, o que a gente faz? A gente auxilia essa mulher, principalmente na primeira mamada, explica que o bebê ele tem que pegar toda a parte mais escura, né, do peito, que é a areola, tá? E aí, essa é a pega correta. E a gente sempre vai orientar que a pega correta, ela vai depender dele pegar toda essa parte escura da mama, que é a areola, e ele vai ter que ter uma sucção eficaz, tá? Ela vai ter que sentir esse leite saindo, tá? E uma outra coisa que a gente orienta é a amamentação livre demanda, que é o quê? Oferecer a mama sempre que a criança tiver fome. Normalmente, as crianças têm um intervalo regular de aleitamento, que é por volta entre 2 a 3 horas. Principalmente no início, a criança, ela não sabe, ela não mama, assim, digamos, tão regularmente. Então, às vezes, ela chora já num período de 1 hora, 2 horas, tá? Mas a gente orienta que no início, até ele ter esse ritmo, a gente dá o quanto ele quiser. Depois ele mantém um ritmo frequente de mais ou menos de 3 em 3 horas. Bom, lembrando que cada mulher é uma mulher diferente, ou seja, tem necessidades individuais diferentes. Uma coisa que é importante é estabelecer um vínculo com essa puérpera, tá? Lembrando que o plano de alta ele começa desde o início da internação dessa mulher lá no alojamento conjunto. Sempre estimular os cuidados de higiene, orientar a respeito do sono e repouso, tá? Que é importante também. Quando que a mulher vai dormir? Quando o bebê dormir. Vai ser nesses intervalos que o bebê dorme. Uma coisa que é importante, promover a dieta adequada. E uma coisa que é extremamente importante, a ingesta hídrica adequada. Lembre-se, a mulher está amamentando a todo tempo, então ela vai ter mais sede, então ela precisa beber mais água. Outra coisa que é importante, supervisionar o funcionamento intestinal, principalmente quando a mulher tem um parto cesáreo, às vezes o que acontece, por essa manipulação da região abdominal, às vezes as mulheres acabam por ter um funcionamento intestinal alterado, às vezes demora mais para evacuar. Também orientamos com relação a respeito do risco de fumo, álcool e automedicação. Por quê? Lembre-se que a partir do momento que ela está amamentando, existem várias medicações que elas podem ser passadas aonde? Através do aleitamento materno. Então, a gente tem que orientar que não pode mais tomar qualquer medicação. Outra coisa, fumo e álcool também vai
também vai prejudicar o bebê. E observar a coloração das mucosas pelo risco de sangramento. Bom, como eu já havia falado anteriormente, é importante a deambulação precoce dessa mulher. Normalmente, em geral, a gente fala que a deambulação ela vai ocorrer por volta de 4 a 5 horas no pós-parto, tá? Tem que encorajar essa mulher. Por quê? Porque imagine que, principalmente se for um parto cesáreo, ela vai ficar com a região dolorida, tá? E se ela não deambular, existe uma predisposição aí à trombose. Outra coisa que a gente vai fazer é a inspeção das mamas, a orientação com relação à amamentação, que eu não vou falar hoje. Vai observar também a sucção do seio materno. Uma coisa que é importante, observar isso, orientar e observar os cuidados com o RN. Porque a partir desse momento, o que vai acontecer com essa mulher? Ela vai precisar o quê? Vai precisar dar banho no bebê, vai precisar trocar esse bebê, vai precisar higienizar o coto umbilical. E tudo isso vai ser feito por quem? Pela mãe. Quando nós formos fazer esse tipo de orientação, normalmente a gente também faz um convite à família, tá? Marido, mãe, tá? Por quê? Porque dentro do domicílio, quem vai fazer isso e quem vai estar junto vai ser a família. Verificar e promover também esse vínculo entre a mãe e o bebê. Orientar os cuidados com a incisão cirúrgica e episiotomia, como eu falei para vocês, tem que manter higienizada, principalmente a episiotomia, porque é um local que pode estar em contato com fezes e urina. E também observar os sinais flogísticos, sinais de infecção, que é dor na região, calor, rubor e saída de secreção. Bom, pessoal, são 8h30. 8h40 a gente volta, tá? Só pra gente tomar uma água e ir ao banheiro, tá bom? Pessoal? Tá bom, Pessoal, professora. Sim, Tirou, tudo mas- bem. Então, Mas Tá bom, falta professora. muito. 10 minutos, tá bom? Tá bom, sem problema.
Pessoal, estou começando a aula de novo, tá? Não saiam da sala. Vou começar novamente. Pessoal? Tô aqui, Pro. Então, vou começar novamente, tá? Aqui. Estou aqui. Toma escuta. Então, vamos lá. Agora a gente vai falar sobre a hemorragia puerperal, que a gente já tinha começado a falar. Então, a hemorragia puerperal, ela é o quê? Nós já sabemos que vai ter uma perda de sangue devido à loqueação. Mas quando a perda é maior que 500 ml no parto normal e maior que 1.000, essa perda de sangue ela é significativa aonde? Hemodinamicamente para esse paciente. E geralmente essa como é que se diz? Essa hemorragia, ela pode ser devida ao que? A atonia uterina, ou seja, o útero, ele não teve a contração, ele continuou os 36 centímetros, né, que ele estaria ainda na gestação, ele não retornou para o seu, não foi progredindo, né, contraindo para o seu local normal. Também a laceração do trajeto do parto, como por exemplo, na região vaginal ou até mesmo na região uterina. Existência de restos placentários, que até alguém perguntou para mim com relação à infecção. Quando a dequitação da placenta, a placenta ela tem um aspecto que ele parece bolinhas, né? Se não me engano, é na face. Não é na face, é a face materna da placenta. Tem uma estrutura que a gente fala que é cotilédones, que parecem bolinhas. Quando algum desses cotilédones fica ainda lá no útero, ele pode também continuar sangrando e pode levar uma hemorragia puerperal. Tá? Bom, uma outra coisa que a gente ainda fala com relação aos cuidados com a puérpera, com relação à anamnese, é o quê? Consultar, né, o cartão da gestante, indagar com relação às condições da gestação e do parto, que parto que foi, se foi parto cesárea, se foi parto normal, tá? Que mais? Nós também verificamos se houve algum tipo de intercorrência. Também fazemos os aconselhamentos, principalmente com relação a planejamento familiar e os testes de HIV. Por quê? Algumas mulheres elas acabam adquirindo HIV durante a gestação. Até mesmo quando nós temos quando você tem o pré-parto, você faz os testes rápidos de HIV. E com relação ao uso de medicamentos. Outra coisa que a gente também faz com relação à anamnese. Essa anamnese que eu tô falando, ou é lá no posto de saúde, ou é na primeira consulta. A gente questiona com relação à amamentação, se essa mulher está conseguindo amamentar adequadamente, se ela está tendo dificuldades, que dificuldades são essas para que a gente possa orientar. A alimentação, se ela está sendo adequada ou não. O sono, que muitas vezes vai estar alterado nessa mulher em decorrência do bebê ainda não ter um intervalo regular de alimentação, né, de amamentação. Também com relação à dor na região da episiotomia, se for o caso, da região do parto, da incisão cirúrgica da cesárea. Outra coisa também, as condições sociais e psicoemocionais. Também é feito, então, essa avaliação depois, o exame físico, principalmente a avaliação clínica e ginecológica. Nós fazemos a avaliação dos sinais vitais para ver se eles estão dentro da normalidade, o estado geral, verifica-se as mamas, como elas estão, o abdômen, o períneo, que é tudo aquilo que eu já falei para vocês anteriormente. A gente verifica se tem algum tipo de intercorrência com relação a esses três, que é a mama, o abdômen e o períneo. Também observa o vínculo do bebê e da mãe. Pede para a mãe amamentar na tua frente para você poder avaliar a mamada e inspeciona as mamas.
e faz várias orientações. Isso eu estou falando no posto de saúde, por exemplo. A gente faz várias orientações. A primeira delas a respeito da higiene, a segunda a respeito do planejamento familiar, que normalmente a gente já encaminha para algum grupo de planejamento familiar, os cuidados com o RN, também os direitos reprodutivos, a atividade sexual, tá? E também com os cuidados com a mama. Normalmente, é marcado no posto de saúde o quê? Uma revisão do parto após 42 dias após o parto, ou seja, no final lá do puerpério imediato, né? No começo do puerpério remoto. Oferecemos também aconselhamento, um outro teste de HIV se necessário, e a gente registra todas as informações e trata as eventuais intercorrências, tá? Agora é a parte mais legal, que é o cuidado com o RN. Bom, primeira coisa, foi a mãe, foi o bebê. Agora eu vou avaliar o RN. Primeira coisa que eu vou fazer, vou verificar os dados na caderneta da criança com as informações do parto e condições do nascimento. Quanto que foi o APGA, quais são se ela recebeu as vacinas ao nascimento, verificar essas condições de alta do binômio e também vai observar a criança no geral, o peso, se ela está tendo ganho de peso adequado, ou seja, 300 gramas por dia, o padrão respiratório se está adequado, a hidratação desse bebê. Lembre-se que a hidratação é feita através do quê? Da amamentação. O exame físico. Uma das partes que nós fazemos, uma das partes do exame físico que nós temos que ter atenção é o quê? Principalmente com relação ao poto umbilical. As eliminações fisiológicas se estão presentes e adequadas e ao aleitamento materno. Também vamos observar a mamada, como eu falei para você, a gente sempre pede para a mãe amamentar na frente da gente para a gente verificar se a amamentação está sendo adequada e se reforçar as orientações anteriores. Se tiver alguma orientação, a gente vai encaminhá-la para o pediatra. E se for um bebê que tem algum fator de risco, como por exemplo, baixo peso, intercorrências no parto, mãe com HIV, a gente já encaminha direto para o pediatra, tá? E uma coisa que é importante dar uma pincelada é relacionada ao quê? Os aspectos no pós-parto. Ou seja, as modificações que vão ter no pós-parto com relação à mãe, que são modificações gerais e locais. As modificações locais, bom, primeira coisa que a gente tem que estar atento e que ocorre é a modificação uterina. Por quê? Lembra que eu falei para vocês? A mulher acabou de ter o parto, então o que começa a acontecer após o parto? Esse útero ele começa a se contrair e evoluir. Ou seja, por volta do 12º dia, o fundo uterino ele já vai se encontrar na borda superior da sínfise púbica, ou seja, ele já está quase no lugar certo. Indolor a palpação, mas ainda com óculos. O colo do útero. O colo do útero, pós-parto, ele vai estar o quê? Edemaciado, porque lembra que esse colo ele se dilatou para o bebê nascer. Flácido e ainda com presença de laceração. Pensem que para o bebê nascer, o colo do útero teve que se dilatar e a cabeça do bebê não é nada pequena, certo? Mas no local, ele já vai ter o quê? Sinais de regeneração, de uma reestruturação e formação de novas fibras. Então, ele tem uma laceração, mas já tem sinais cicatriciais. Lembre-se, o colo do útero, antes do parto, ele é o quê? Um pontinho. Depois do parto, ele fica parecendo o quê? Um tracinho. A vagina, a vulva e o ânus. Essas estruturas, depois do nascimento do bebê, elas vão estar como? Lógico que vão estar hiperemiadas, ou seja, vão estar avermelhadas e entreabertas. Por quê? Porque ali passou o bebê. Porém, as rugas vaginais, elas retornam, né? E mas não há na condição de nulípara, tá? Principalmente o colo do útero, lembra que eu falei para vocês? Antes ele era um pontinho, agora ele é um tracinho. E ainda, com relação ao esforço relacionado ao parto, você pode ter o quê? A presença de hemorroidas e prolapso, inclusive prolapso
retal, prolapso de hemorroidas, tá? As mamas, depois do parto, as mamas ela tem início de evolução, que é o quê? Ao contrário dos outros órgãos que estão evoluindo, esse está evoluindo. Por quê? Você vai ter a apojadura do leite, que normalmente ocorre de 48 a 72 horas. Antes disso, é o quê? Colostro. Essa apojadura do leite ela ocorre devido ao aumento da prolactina, e esse aumento da prolactina, em decorrência da apojadura do leite, ele faz a inibição da ovulação. Porém, a inibição da ovulação só ocorre quando há a amamentação frequente, senão a mulher pode engravidar sim nesse período. Bom, o abdômen, ele encontra-se ainda volumoso, a musculatura ainda está flácida, lembre-se que ele aumentou de volume bastante, mas volta à condição anterior em poucas semanas. Isso se não adquiriu muito peso durante a gestação. Lembre-se, tem muitas mulheres que na gestação elas têm aquela premissa: estou comendo por 2, então elas acabam engordando às vezes 20, 30, 40 quilos. Aí é óbvio que esse abdômen não vai voltar adequadamente ao seu estágio inicial. Por quê? Porque você vai ter um volume também de gordura que se acumulou naquele local, tá? O que é meio óbvio. Metabolismo. O metabolismo ele volta ao normal, mas porém de forma mais lenta. E aí a mulher acaba perdendo de 2 a 3 quilos na primeira semana de pós-parto. Por quê? Porque nós tínhamos também o edema, tá? A mulher, querendo ou não, ela aumenta a volemia e aumenta também o volume corpóreo. Então, ela acaba tendo um pouco de edema também. Lembre-se que a placenta e todos os anexos embrionários, eles também pesam. Portanto, é óbvio que se perca peso, mas principalmente relacionado aos anexos embrionários. O sistema digestório ele também vai normalizando aos poucos. A pele, no pós-parto, ocorre muitas vezes intensa sudorese e desaparecimento da hiperpigmentação, que você tem uma hiperpigmentação principalmente na região da vulva, uma hiperpigmentação na região também dos mamilos e da lanugem. Lanugem, para quem não sabe o que é a presença de pelos bem fininhos. O sistema respiratório. Lembra que a mulher, quando ela fica gestante, o que acontece com esse abdômen? Ele também dá espaço para esse bebê. Portanto, o diafragma ele também fica Professora, deslocado. desculpa atrapalhar. Diga. É que para mim, eu não sei para todos, mas para mim o slide travou na hemorragia puerperal. Eu só estou escutando a senhora falando dos outros slides, mas travou aqui nesse. para a colega se era isso mesmo. Então vamos lá. Tava aqui? É isso? Espera aí que nós chegamos lá. Eu tô no abdômen. Não, no abdômen não. Lanugem. Obrigada por ter avisado. Não tá atrapalhando não, imagina. Agora você tá enxergando o sistema respiratório? Isso, agora voltou. Obrigada por ter avisado, inclusive. Eu que agradeço. Bom, voltando. Então, lembra que o abdômen, né? A região abdominal ela também deu um espaço para o bebê. Então, o que acontece? O diafragma, ele também fez o quê? Ele se deslocou. Então, depois que o bebê nasce, ele volta à posição normal, desaparecendo também a dificuldade respiratória. Isso é uma das coisas que as mulheres se queixam muito, que é o quê? A dificuldade respiratória na gravidez, mesmo porque há o aumento desse volume abdominal e principalmente as mulheres, elas têm uma respiração que é predominantemente o quê? Tóraco-abdominal. E uma coisa que é uma das mais importantes é o quê? O sistema cardiovascular. Deixa eu só ver se continua gravando. O sistema cardiovascular, ele também vai voltar ao normal, ou seja, a pressão arterial ela acaba diminuindo um pouco, o pulso ele também diminui, assim como as varizes, né, em decorrência da dificuldade de retorno venoso dos membros inferiores, elas regridem.
Porém, as varizes não são em todas as mulheres que regridem, tá? Muitas ficam com elas para sempre. Mesmo porque, muitas vezes, antes de nós ficarmos gestantes, nós já temos varizes. Opa! O sistema urinário. Lembra que eu falei para vocês que as mulheres elas tinham o quê? Um edema também, um pouco de edema, pelo menos, com relação à própria volemia que ficava alterada. Então, no início do pós-parto, a urina ela não é tão abundante, mas a partir do 2º ao 6º dia, ela começa a eliminar bastante água. Por quê? Porque era a água que ela tinha acumulado lá da gestação, tá? E as alterações hematológicas. Lembra que nós estamos tendo o quê? Uma loquiação, portanto, a gente vai ter uma diminuição do HB e do HT. As plaquetas, elas aumentam também por decorrência de todo o processo, né, de alteração hematológica. A hemossedimentação, os fatores plasmáticos de coagulação, eles aumentam também, predispondo essa mulher à trombose. Por que aumenta a hemossedimentação? Lembra que eu tenho um local onde estava implantado a placenta? Então, ali tem um processo que está tendo o quê? Um processo de reparação tecidual. Ou seja, existe um processo inflamatório, não infeccioso. Então, aumenta a hemossedimentação. E por conta até mesmo desse processo cicatricial, eu vou ter o quê? Aumento dos fatores plasmáticos de coagulação. Só que o nosso organismo ele não é tão inteligente assim, não vai atuar só ali, ele acaba atuando sistemicamente, predispondo a mulher à embolia e à trombose. Não sei se vocês já ouviram falar de mulheres que morrem no pós-parto devido à trombose. É horroroso, né, falar isso, mas pode acontecer. Devido à trombose, não. A trombose. A trombose, mesmo porque, pense da seguinte forma, a mulher, quando ela vai ter o bebê, o que acontece? Ela não fica horas deitada, fazendo força? Sim. Imagine que o fato de você ficar horas fazendo força com a sua perna estática naquela perneira, também vai predispor você à trombose. Mas no momento ali? Não no momento ali, depois que você sai daquele local. Nossa, mas tão rápido? Tão rápido. Na verdade, a trombose, ela nesse caso específico, devido à gravidez, mas qualquer intervenção cirúrgica, quando você tem qualquer intervenção cirúrgica que demore mais de 2 horas, você tem uma predisposição maior à trombose. Ah, entendi. Tá? Até mesmo quando a gente faz cirurgia plástica, por exemplo, antes de você fazer cirurgia plástica, você toma até anticoagulante, faz uso de meia elástica. Compressiva, né? Exatamente, para não ter esse risco de trombose. Quando a minha madrasta fez, ela usou um aparelhinho que ficava na cama e mexia a perna dela, apertava e aí abria. Isso mesmo. Eu não lembro o nome desse aparelho, mas também não lembro. Ele faz a função das veias, né? Uhum. É Flebopress ou Sequel? Sequel. Eu não me recordava. Obrigada, colega que falou. Eu não lembrava. Compressor pneumático. Esse é o nome científico dele, compressor pneumático. Quando a gente faz cirurgia, normalmente eles colocam já na sala cirúrgica, já no momento da cirurgia. Mas depois do momento que você volta, você já retorna com as meias compressivas, né? Sim. E agora a gente vai falar um pouco do alojamento conjunto. O alojamento conjunto é o quê? O alojamento conjunto é um local, uma enfermaria, onde você mantém a mãe e o bebê. Por que isso acontece? Devido a estudos e recomendações da Organização Mundial da Saúde, a gente fala que esse contato, né, esse vínculo que é estabelecido entre o bebê e a mãe, ele tem que ser feito o mais rápido possível. Então, acho que desde 1972 existe uma obrigatoriedade, né? Uma recomendação em 1972 e em 1972 se tornou uma recomendação e em 83 se tornou obrigatório em todos os hospitais públicos e privados. Então, após o nascimento,
A maneira correta do bebê permanecer é ao lado da sua mãe, ou seja, trata de uma acomodação do RN ao lado da mãe. Então, a gente mantém a cama da mãe, mais um bercinho do lado para o bebê. Bom, lembra que nós falamos lá no início que sempre que possível a gente vai estimular esse contato pele a pele o mais rápido possível, sempre na primeira hora da mãe do bebê, exatamente para eles estabelecerem um vínculo. Então, sempre que possível, esse contato ele vai ser o mais precoce que a gente puder, evitando assim os procedimentos desnecessários e a separação do binômio. Obviamente que se esse bebê nasce com algum tipo de comprometimento, seja ele respiratório, necessite de uma intubação, necessite de algum tipo de intervenção, a gente vai levá-lo sim para uma UTI neonatal. Mas se não tem necessidade de nenhum tipo de intervenção, a gente sempre vai manter ele com a mãe. É obrigatório o alojamento conjunto em todos os hospitais, sejam eles públicos ou privados. Pergunta de prova, já anota aí. Pronto, travou de novo para mim aqui. Espera aí. Então, vamos lá de novo. O meu ainda tá no sistema respiratório. Não tem problema. Espera. Calma. Aqui. Aqui. Estão vendo agora? Sim, agora eu tô. Alojamento, vantagem do alojamento conjunto, é isso? Isso. Já aproveita, já anota aí que é pergunta de prova. Por que é legal manter o alojamento conjunto? Primeira coisa, humanização ao atendimento do bebê e da mãe. Segundo, a gente vai promover o quê? Vínculo, convivência entre essa mãe e esse bebê. Lembra que o bebê, ele nasceu. A mãe conhecia o bebê? Ai, como você é cruel, Vanessa. Não, não sou cruel. Mãe conhecia o bebê? Não. Não. Querendo ou não, é uma pessoa que ela não conhece. E lembre-se que o bebê, ele tem vontade própria, tá? Sim. Ele tem vontade própria, ele chora, às vezes ele não quer mamar, tá? Então, eles estão se conhecendo. Eles estão se conhecendo e formando um vínculo. Outra coisa, quando eu tenho alojamento conjunto, eu posso promover o quê? Também a participação da família, maior envolvimento do pai e da família aos cuidados com o RN, porque à medida que eu oriento essa mulher, eu também oriento a família. Eu oriento a mãe, eu oriento, por exemplo, a avó, eu oriento o pai. Então, eu posso envolvê-los nesse cuidado do RN. Como eu falei, vínculo afetivo, ele é formar... Gente, não é que a mãe não tem um vínculo afetivo com o bebê que ela gerou, não é isso. Mas a gente pense da seguinte forma. Até então, a gente tinha um bebê idealizado na cabeça da gente, depois que ele nasce, é o bebê real. Eu garanto que, assim, muitas de vocês... Cara de joelho. Exato, a gente pensa o quê? Naquele bebê lindo, para quem... Devido alguns vão ter um bebê branquinho, bonitinho, outro vai ter um bebê bombonzinho, fofinho, cabeludinho. E aí parece pra gente um sujeito que não era daquilo que a gente pensava. Que tinha cara de joelho. Né? Que tinha cara de joelho, que chora. A pessoa fica assustada. Exato. Né? Porque a gente idealiza aquele bebê bonitinho. Por exemplo, nos meus pensamentos, eu imagino meu bebê um bebê carequinha, gordinho. Já pensou se nasce um bebê cabeludo? Nada desse jeito que eu acho? A gente quer o bebê comercial, né, Pro? Exatamente. Alguns vão falar, vai imaginar um bebê cabeludinho. É o neném do comercial da Turma da Mônica? Da fralda? Exato, Alguns vão imaginar um bebê ruivinho, sei lá, do jeito que quiserem. Creio que ruivinho eu já não ia gostar tanto, né? Mas... mas um bebê bombonzinho,
cabelinho pretinho, Coisa mais cuti-cuti. Exatamente. Então, a gente tem essa idealização, e de repente vem um bebê que não é nada daquilo que a gente acha. Às vezes um bebê prematuro, que é um bebê magrinho, né? Então, tudo isso mexe com o imaginário da gente, tá? E mexe bastante. Outra coisa que eu também vou promover durante o alojamento conjunto, o quê? O aleitamento materno. Além disso, o fato da mulher estar no alojamento conjunto e promover também o seu autocuidado diminui o risco de infecção também, tanto materna quanto para o bebê. Tudo isso é super, mega, hiper importante. E lembrando que isso também é pergunta de prova. E quais são as atribuições da equipe de saúde no alojamento conjunto? Primeiro, a gente encoraja a mulher a quê? A ter o aleitamento materno livre demanda. Então, a gente orienta que o bebê ele vai ser amamentado sempre que ele tiver vontade, tá? Outra coisa que a gente faz, orienta a mãe que é só leite mesmo. Não vai dar água, não vai dar chá, não precisa de nada além disso. Professora, mas o meu filho, ele, na maternidade, o médico prescreveu leite não. Aí foi uma prescrição médica e foi uma coisa ímpar, mas de rotina não se prescreve. Outra coisa que até a colega perguntou, se o bebê não mama, a gente vai dar mamadeira para ele? Não, a gente vai pegar um copinho, vai encher de leite e vai dar para o bebê. Ou seja, a gente não oferece bico artificial e nem chupeta. Professora, mas a minha filha ficou internada na UTI neonatal e pediram que eu trouxesse uma chupeta. Aí foi uma indicação médica de uma sucção não nutritiva para o bebê aprender a mamar. Pro. Oi. Eu lembro que no semestre passado a gente teve aula da criança, mas Sim. Eu esqueci por que a gente não pode dar bico artificial e nem chupeta. Porque existem alguns motivos, entre eles o não desenvolvimento adequado da mandíbula. Sim. Se eu não me engano, você falou isso no seu trabalho, inclusive. Sim, falei sobre aleitamento, eu esqueci. Então, o não desenvolvimento da mandíbula, por quê? Quando o bebê ele pega a chupeta ou pega o bico artificial, é muito Ele aprende mais a sugar errado, né? Ele aprende a sugar errado. Outra coisa, não sou eu quem está dizendo isso, mas a gente não orienta, por exemplo, as mães a amamentarem outras crianças. Amamentação cruzada. Por quê? Lembra que eu falei que tem doenças que elas podem passar através do aleitamento materno, como, por exemplo, o HIV, a hepatite B e C? Sim. Então, não se orienta. Mas, professora, é a minha irmã. Tá, é a sua irmã. Se você confia totalmente, é por sua conta e risco. Mas o ideal é que não se faça isso. Outra coisa, também recomenda-se que o binômio permaneça pelo menos 48 horas, né, internados no hospital, para a gente observar se vai ter algum tipo de complicação e para que a mãe aprenda a cuidar do seu filho. Ainda a gente fala que tem boas práticas que devem ser exercidas pelos profissionais de saúde que atuam no alojamento conjunto. Uma delas é o acolhimento. Acolhimento significa o quê? Atender, né, o binômio de maneira humanizada, permitir, né, a escuta, que a gente fala que é terapêutica, permitir que essa mulher fale as suas angústias, suas dúvidas, permitir o vínculo conosco, tá? Lembrar que essa usuária, né, essa mulher, ela tem que ser o quê? Respeitada como participante ativa do seu processo, né? Tendo em conta as suas crenças e seus valores respeitados. Ou seja, respeitar o modelo biopsicossocial que prega a humanização. Ou seja, não somente o profissional da saúde, mas também o usuário é o que? Protagonista do seu tratamento, tá? Além disso, algumas técnicas de comunicação que a gente fala, que é a comunicação verbal, manter o vínculo, remover as barreiras para que tenha uma aproximação e um estabelecimento de confiança.
Sempre evitar palavras que julguem, que sejam de caráter punitivo. Uma coisa que é muito importante, sempre demonstrar empatia com o outro, tá? Elogiar quando for necessário, reconhecer quando essa mãe está indo bem. Também fazer sugestões e oferecer ajuda. E as orientações que são referentes à amamentação, ao uso de mamadeiras chupetas, ou seja, o não uso, a interação com o bebê, a posição desse bebê para dormir, que a gente orienta que o bebê ele deve dormir de que forma? De barriga para cima, nunca de barriga para baixo, e hoje em dia nem de decúbito lateral. Porque houveram vários estudos científicos que demonstraram que, por exemplo, o bebê, quando ele dorme decúbito ventral, existe uma predisposição maior dessa criança ter a morte súbita do recém-nascido, ou morte súbita do lactente. Bom, as orientações referentes ao RN. Lembrar que a amamentação, principalmente nos primeiros dias, as orientações são as mais importantes. Sempre orientar sobre a importância das desvantagens de introduzir outros alimentos, como, por exemplo, chá e água. Mas todo mundo dá, mas não é o correto. Por quê? O leite materno, ele já dá a água suficiente para esse bebê, tá? Outra coisa, orientar a duração e o tempo da mamada e ordenha manual do leite. A duração da amamentação normalmente é 15 minutos, de 15 a 20 minutos em cada mama. A ordenha manual a gente orienta principalmente porque para o bebê ele pegar essa mama, o bico do peito e a areola tem que estar o quê? Flácida, senão ele não consegue abocanhar a maior parte dessa parte escura. E também os hábitos saudáveis de nutrição e gestão materna. Bom, uso de mamadeira é desnecessário, assim como a utilização de chás e águas que eu já falei para vocês no primeiro mês de vida, na verdade até o 6º mês de vida. Bico artificial faz com que o bebê ele não consiga, ele sugue errado e não tenha desenvolvimento adequado da mandíbula. Chupeta também interfere de maneira negativa na amamentação e a criança acaba tendo mais dificuldade para mamar. Fora que o uso de chupeta, para você usar a chupeta tem que estar muito bem o quê? Higienizada, porque ela predispõe, inclusive, a candidíase oral, otite e alteração na região palatal. Tá? Normalmente, a criança, quando ela chupa a chupeta, a gente fala que ela fica com a arcada dentária dela fica deformada e, além disso, ela fica com o palato em forma de ogiva. E a posição do bebê é sempre um decúbito dorsal, como eu falei para vocês. Bom, também orientamos a mãe a quê? Ao comportamento do bebê. Lembra que eu falei para vocês? O bebê é um ser humano. E é um ser humano que tem vontade própria. Ou seja, a interpretação da maneira incorreta pode gerar consequências. Por isso, não deve ser comparado ao outro. Gente, o bebê não é boneca. O bebê é um ser humano. Então, o bebê da Isabela vai ser diferente do bebê da Cauane. E diferente do meu bebê. Todos são seres humanos com vontade própria. Não dá para comparar um ao outro. Tem bebê que vai chorar pouco, tem bebê que vai chorar muito, tem bebê que vai trocar o dia pela noite. E aí, muitas vezes, uma coisa que as mães fazem é comparar um bebê ao outro. Então, muitas vezes o que acontece? Que fica até meio desagradável para outras mães, né? Ah, sim. Porque a gente gosta de contar vantagem com relação ao nosso, né? Uhum. O meu é sempre melhor que o seu. O meu dorme a noite inteira. O meu não dorme a noite inteira. O meu acorda, tipo... E isso acaba gerando o quê? Frustração na outra mãe. Sim. Então, não comparar, porque é ser humano, cada um tem seu tempo. Tem bebê que vai chorar mais, que vai mamar mais. Meninos tendem a ser mais famintos, então eles tendem a chorar mais e a mamar mais, viu? Isso não é história. Homem come mais mesmo, o sexo masculino come mais. E aí o que acaba acontecendo?
principalmente quando é um bebê do sexo masculino, ele acaba chorando mais e a mãe acaba tendo a sensação que o leite dela é fraco. Não é fraco. O leite materno, ele é leve. Então, o bebê mama e ele tem uma digestão rápida. Quando ela usa o leite artificial, o que acontece? Ele enche a barriga. É a mesma coisa. Vamos tomar uma sopinha agora. Uma sopinha de mandioquinha. É leve. Vamos comer uma feijoada? O leite artificial é a feijoada do bebê. Então, ele vai comer e vai dormir até. E aí, a mãe acha que o leite é fraco. Tem criança que, no início, ela troca o dia pela noite. Por quê? Mulheres que trabalham à noite, meninas que dão plantão noturno. Porque, muitas vezes, a gente tem esse hábito noturno. Trabalha à noite. O bebê ele fica alerta quando? Na vida intrauterina? À noite. Aí, quando ele nasce, ele faz o quê? Fica acordado à noite também. E aí, a gente tem que orientar a mãe que ele vai se habituar. Ela vai se habituar a ele e ele vai se habituar a ela. Bom, a interação com o bebê. Estabelecer um vínculo que é de grande importância. E esse vínculo tem que ter o quê? Necessita de confiança, devendo atender prontamente as necessidades. Uma coisa que é super importante, estabelecer esse vínculo de confiança com o usuário, seja ele mulher no puerpério, seja no momento da consulta de enfermagem no pré-natal, em qualquer momento. Isso é extremamente importante. E outra coisa, estimular o pai a ser participante. Gente, homem também participa da criação do filho. Então, ele também tem que ajudar a esposa. Cuidar de um bebê não é algo fácil, né? É bonito, claro que é bonito, mas não é algo tão fácil assim. A mulher fica sem dormir, a mulher tem que trocar aquela criança. Imagine que a mamada, ela vai durar no mínimo meia hora, e mais meia hora para trocar o bebê, que ele faz xixi, ele faz cocô, ele arrota. Então, é uma hora que ela perde de sono, toda essa maternagem que ela faz com o bebê. E outra coisa é o acompanhamento dessa criança no posto de saúde, que ela tem que fazer essa consulta de enfermagem ainda na primeira semana de vida. Por isso que é importante a consulta, a visita do RN logo no pós-parto e orientar essa mãe a levar esse bebê ao posto de saúde ou a consulta médica ou de enfermagem já na primeira semana de vida. Lembrar do exame do pezinho, que ele é feito a criança tem que ter sido amamentado. Depois da amamentação, ela tem que fazer esse exame do pezinho pelo menos 48 horas depois da primeira amamentação, tá? Lembra que o exame do pezinho, ele vai fazer o quê? Ele vai detectar várias doenças, né? O exame do pezinho que nós temos atualmente, ele detecta a fenilcetonúria, a fibrose cística, o hipotireoidismo congênito e a anemia falciforme. São doenças, né, que são doenças de caráter genético que podem levar ao não desenvolvimento adequado desse bebê. E também o bebê possui ainda a sua caderneta, né, que vem lá da maternidade, e ela é preenchida com todos os dados do pré-natal e parto. Que é o quê? A identificação do bebê de riscos após o nascimento. Uma das coisas que é um risco é o que? A prematuridade, crianças que nasceram antes das 37 semanas. Residir em área de risco, baixo peso ao nascer, ou seja, aquelas crianças que tiveram peso ao nascer menor que 2,5 kg, asfixia grave no parto, necessidades de internação em intercorrências ocorridas, por exemplo, criança que precisou ficar internada devido, por exemplo, à aspiração do mecônio. Mãe adolescente também é um fator de risco. Mãe com baixo grau de escolaridade e se houver casos de morte em crianças com menos de 5 anos na família. Então, são sinais de alerta que nos deixam aí com a orelha em pé para esse bebê. Bom, agora falando um pouco aí da parte psicológica materna. No pós-parto,
A mulher, ela pode apresentar o quê? Uma instabilidade de fator emocional. Por quê? Muitas vezes ela se sente deprimida e triste sem motivo. Ela apresenta, às vezes, episódios de choro, o que causa certa culpa. Lembre-se que a mulher tem que cuidar de quem? Do bebê. Esse cuidado do bebê, às vezes, muitas vezes por essa mulher ser uma mulher que é o seu primeiro bebê, às vezes acaba gerando o quê? Algum tipo de frustração também. E isso acaba levando a mulher ao quê? A chorar, a se sentir impotente, tá? E aí acaba levando a alguns eventos que é como, por exemplo, a psicose puerperal, a depressão e a disforia. Bom, depressão pós-parto, ela é caracterizada pelo quê? Por um estado de tristeza, de insatisfação, também é ligada a um transtorno do sono, alteração de peso, baixa estima, culpa, fadiga, anorexia e inadequação ao cuidado do bebê, ou seja, ela acaba negligenciando esse cuidado do bebê. Tem mulheres que acabam tendo depressão pós-parto, que essa depressão acaba perdurando durante anos, tá? Ou até o resto da vida. A psicose puerperal. A psicose puerperal é grave. Ela é um quadro menos frequente, mas ela, normalmente, ela tem seu início precoce com os transtornos afetivos, maníacos e esquizofrênicos. Geralmente, na psicose puerperal, você pode ter até mães que, além de negligenciar o cuidado com o bebê, também pode ter o quê? Desliga isso aí, gente. Não vai dar não. Você pode ter, inclusive, mulheres que às vezes tentam até matar o bebê, tá? E a disforia, essa já é mais frequente. A disforia, ela pode evoluir por uma depressão, mas ela não é depressão. Na verdade, é um estado depressivo, ou seja, a mulher ela chora sem motivo, ela tem insônia, fadiga, e normalmente isso ocorre ou logo após o parto e se acentua entre o 5º e o 10º dia pós-parto. Mas a disforia ela passa. A depressão ela pode perdurar durante meses. E a psicose puerperal, normalmente a gente até pede a intervenção da família, porque às vezes a mãe, além de negligenciar o cuidado com o bebê, muitas vezes ela até tenta matar o bebê. E nesse caso, qual é a conduta da enfermagem diante disso? Bom, por isso que eu falei, o homem, ele também tem que participar do cuidado do bebê. Ou seja, uma das coisas que vai ajudar a mulher a não desenvolver nenhum desses 3 tipos de transtorno mental vai ser o quê? Promover um sono reparador para a mulher, descansos regulares, porque muitas vezes essa mulher não dorme em hipótese nenhuma, tá? O que mais? Instruí-la para que se prepare para enfrentar situações que estão por vir, orientar realmente que o bebê ele tem vontade própria, o que pode acontecer, o bebê pode chorar, o bebê pode ficar assim, o bebê pode ficar assado, instruir e demonstrar os cuidados, fazendo com que ela participe e realize os cuidados. Por isso é importante esse preparo lá no alojamento conjunto, orientar o que pode acontecer com esse bebê. O que pode acontecer? Ele pode vir a chorar no meio da noite, ele pode sentir cólica, o que pode acontecer? Reforçar também a atuação adequada, mostrando confiança e explicar a importância do sono e repouso. Por isso, homens, é importante que vocês participem do cuidado à criança, tá? Bom, aqui eu já falei para vocês. E por hoje é o que eu tinha para falar para vocês a respeito do cuidado aí do bebê, dos cuidados no pós-parto, né, no puerpério, tá? E na próxima semana, se não me engano, nós vamos falar do aleitamento materno, tá? E também do nosso trabalho que a gente vai entregar. Tá bom? Alguém tem alguma dúvida? Alguém gostaria de perguntar algo? Tá bom, Pro. Não tenho dúvida nenhuma. Não? Se alguém quiser perguntar algo... Tudo tranquilo.
fique à vontade, tá? Todo mundo está conseguindo fazer os seus trabalhos? Ou ainda nós não tivemos tempo para sentar e fazê-lo? Sim, já comecei. Estamos organizando. Se também tiver alguma dúvida, também pode me perguntar, tá? Não tem problema, eu respondo. Pode me perguntar lá no grupo que eu respondo com o maior prazer. Deixa eu te perguntar uma coisa. Manda. A gente ficou com métodos não farmacológicos para alívio. A gente tem que falar de todo ou a gente pode escolher uns 3, 4? Escolha os mais relevantes. Os que a gente mais emprega. Porque são muitos. Porque tem bastante, aí eu fiquei na dúvida. Não, pode ser os mais importantes. Tá. Bom, se ninguém tiver mais nada para perguntar, estamos dispensados por hoje. Então, tenho... Boa noite, bom, professora. Bom descanso. Lembrei de uma coisa, lembrei. Eu vou deixar uma pós-aula para vocês fazerem, que eu quero que fale sobre sobre a importância do alojamento conjunto. Eu vou colocar no AVA, mas eu não quero que coloque o que eu coloquei aí na aula. Eu quero que pesquise mais, tá bom? Tá bom. Pesquisa mais. Ok. Ó, detalhe, se tiver só o que eu coloquei na aula, eu descarto. Tem que procurar mais na internet. Beleza? Beleza. Vou deixar pra hoje. Então, um beijo. Tá bom. E fiquem Boa com noite, Deus. professora. Quando que vocês vão me entregar? Quando que vocês vão me entregar? Até segunda-feira de manhã, beleza? Tá bom, Pro. Sim, senhora. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Beijo. Pro. Boa noite, professor. Tchau, boa noite. Tchau. Boa noite, Pô. Até quinta. Boa noite, Pro. Tchau, boa noite. Tchau, tchau. Vou até colocar aqui na... Pro, eu já mandei o nome dos grupos que eu recebi lá no seu e-mail, tá? Perfeito. Obrigada. Imagina, eu que agradeço. Obrigada pela aula. Boa noite. Boa noite.
Tchau.